Alô, você que está em casa, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Professor de Class chegou no portal Silvio Sandy agora com curso de discursiva. Pois é, hoje eu não vou falar nem sobre direito civil, nem sobre direito penal, legislação tributária, nada disso. Hoje eu vou bater um papo bacana com você sobre provas discursivas, em especial as provas da Fundação Carlos Chagas, que é a organizadora do concurso para Cefaz da Bahia e que colocou aí uma questão discursiva valendo 40 pontos. Então, vai ser um fator diferencial para quem quer ser aprovado no concurso da Cefaz da Bahia. Tá certo? Você que é aluno da área fiscal, né, está acostumado a estudar com questões de certo e errado, quando a banca é CESP, com questões de múltipla escolha, às vezes até mesmo com a CESP. Então você está acostumado a marcar o X no lugar certo. E aí, quando vem uma proposta nova, uma proposta diferente, cobrando uma prova discursiva, muita gente fica, meu Deus, e agora? O que eu faço? Calma. Calma, porque eu tive nessa situação quando eu fiz o meu concurso do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, que é onde eu estou agora, né, para o cargo de conselheiro substituto. Eu passei na primeira fase, quando passou a primeira fase, que era a prova múltipla escolha, eu acho que eu fiquei em quarto ou em quinto lugar na primeira fase, e pensei, meu Deus, estou bem colocado, tenho chances, agora eu vou para a segunda fase e tenho que fazer uma prova discursiva. Na verdade, não era uma questão só a minha prova, não. A minha prova eram 6 questões, e a outra prova discursiva, porque eram 2, era uma peça de até 120 linhas. E eu me preparei para isso, consegui a aprovação, né? Ocupo o cargo de conselheiro substituto hoje no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que é onde eu queria estar, a cidade onde eu nasci, cidade onde está minha família, a maioria dos meus amigos estão no Rio de Janeiro, então eu consegui passar nesse concurso e voltar de São Paulo, de onde eu era auditor fiscal da prefeitura, para o Rio de Janeiro, minha cidade natal. Gente, vamos passar aqui para eu poder te mostrar como é que vai ser o nosso curso, tá? Qual é a minha proposta para você? Porque você deve estar acostumado aí com outros cursos, se você já fez algum curso de prova discursiva, onde tem a proposta de tema, tem alguns aspectos de português. Não, eu não estou aqui para te ensinar português, para te ensinar regência, para te ensinar concordância. Primeiro que você já estudou isso, e segundo que eu não sou professor de português. Tá? Eu estou aqui para te mostrar a metodologia que eu usei na minha prova, que foi bastante interessante, já que a minha nota na prova discursiva do meu concurso foi a terceira maior nota. Então, foi bem interessante o resultado que eu consegui diante do que eu fiz. Tá? Vamos passar aqui pelo nosso material. Esse é um material mais de amostra, né? Material mais para poder te mostrar como vai ser o nosso curso de provas discursivas. Então, olha só. Aqui está o nosso esqueminha de sumário. Tá? Vamos ter uma apresentação, que é a apresentação padrão que eu uso nos meus materiais escritos. Vai ter uma introdução rápida, vou explicar por que a quantidade de alunos nesse curso vai ser limitada. Tá? Vamos ter aí algumas amostras de questões cobradas em provas discursivas. Quais são as espécies de questões cobradas em provas discursivas? Então, basicamente, nós temos 4 espécies. Eu vou te mostrar qual que pode ser cobrada na prova da Cefaz da Bahia. Vou te mostrar como vai ser a estrutura do nosso curso, como que vai funcionar isso até lá o final de maio, 20 e tanto de maio que vai ser a prova, né? E para poder já te dar uma pequena introdução, vou responder algumas dúvidas frequentes sobre alunos, né, que alunos me perguntam em provas discursivas, já fazendo uma análise do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Então, nosso curso vai ser muito isso, te mostrando, ó, isso a banca desconta ponto, isso você pode fazer, aquilo a banca desconta ponto, aquilo você não pode fazer. Então, eu vou te mostrar com base em outras provas de alunos que costumam me mandar as provas para eu fazer recursos, o que você pode e o que você não pode fazer, e nós vamos treinar em cima disso. Tá? Então, esse vai ser o sumário
desse nosso primeiro bate-papo, que vai ser rápido, tá? Bate-papo que vai ser rápido. Aqui está a minha apresentação, ó. Fui aprovado no ISS de São Paulo em 2007, no ICMS da Paraíba em 2006, no ICMS do Rio Grande do Sul em 6º lugar em 2006 também. Aí, até assumir na Paraíba, fiquei cerca de 2 meses lá em João Pessoa, muito bacana lá, cidade legal, adorei morar em João Pessoa, mas quando São Paulo me chamou, como era mais próximo do Rio de Janeiro, voltei para a região sudeste, fiquei em São Paulo durante 9 anos e 2 meses e depois vim para o Tribunal de Contas, onde eu estou até agora. E aí, na minha segunda jornada, né, estudando para o Tribunal de Contas, além do TCM-RJ, eu fiquei aprovado, fora das vagas, mas fiquei aprovado lá no TCE do Amazonas, também para o mesmo cargo, conselheiro substituto ou auditor substituto de conselheiro. Cada tribunal usa uma nomenclatura específica. Há um tempinho atrás eu já escrevi meus livrinhos, então só falta agora ter filho e plantar árvore, tá? Para poder cumprir com as 3 missões, não é isso? E aí, essa mensagem é interessantíssima. Eu adoro colocar essa mensagem para o aluno. Continue estudando e veja seu nome na lista. Ver seu nome no Diário Oficial é sensacional. Imagine você quando eu vi isso. Olha só que legal. Quando eu vi isso no Diário Oficial, num concurso que tinha 2 vagas, foi maravilhoso. Parece que é inacreditável, né? Mas, gente, é possível. O seu nome pode estar aqui no Diário Oficial. Pode estar. Eu não sou gênio, eu sou dedicado, eu sou esforçado, tá? E consegui ser aprovado em um concurso com 2 vagas. Eram 2 vagas na ampla concorrência e 1 vaga para negros e índios. E aí, eu consegui ficar em 2º lugar na ampla concorrência. Eu fui chamado logo da primeira chamada, tudo certinho. Então, gente, se eu fui, você também pode, porque eu não sou melhor que você. Eu tenho certeza disso. Eu não sou melhor, não sou mais inteligente que você, tá? Agora, dedique-se, se esforce, porque com certeza você vai ver seu nome aqui, ó, na listinha do Diário Oficial, tá? Como eu falei para você, nessa breve introdução, eu conto o histórico do que aconteceu comigo em se tratando de provas discursivas. Obviamente que eu já tinha feito vestibular, já tinha feito prova para o Colégio Naval, onde eu tive redação, mas são situações diferentes. Aqui, quando chegou em 2015, eu tive que estudar para uma prova de verdade, não que as outras fossem de mentira, né? Mas para uma prova que exigia muito mais do que eu estava acostumado. Ah, Dicler, mas eu não acho interessante ter prova discursiva em concurso da área fiscal. Eu acho sim. Me desculpe discordar de você, mas eu acho. Porque quando eu era auditor fiscal lá em São Paulo, infelizmente, eu vi colegas que não conseguiam dar um despacho em um processo, tá, de 20 linhas. A pessoa não conseguia redigir um despacho de 20 linhas. Ela foi tão doutrinada à questão de múltipla escolha e marcar o X no lugar certo, que quando precisava escrever, ela não tinha esse hábito. E aí vinha despachos horrorosos, a pessoa fica doutrinada a uma prova e no trabalho é outra. E aí dá essa divergência. Então, eu acho sim muito importante na seleção de um concurso ter prova discursiva, ainda mais para um cargo de auditor fiscal, né? Um cargo aí de alta envergadura, tá bom? Então, em 2015 eu me deparei com essa situação, tendo que fazer uma prova discursiva. Eu nunca tinha feito prova discursiva nesse sentido, e foi aí que eu fui para o Amazonas. Quando eu fui fazer o TCA do Amazonas, eu quebrei o gelo. Eu tive a minha primeira prova discursiva, foi no TCA do Amazonas, aquele concurso que eu também consegui aprovação. Tive prova discursiva no TCE do Rio de Janeiro também, a banca foi a Getúlio Vargas, mas tem dia que é o dia, e tem dia que não tem jeito. Você não vai passar no concurso. Nesse dia da prova discursiva do TCE do Rio, eu errei cada coisa horrorosa. E aí, obviamente que nesse concurso eu não fui aprovado, mas serviu de experiência, para eu poder aplicar essa experiência no TCM. Tá?
Então, nessa minha jornada aí para os tribunais de contas, olha só os concursos que eu fiz prova discursiva. Tive o TCA do Rio, aqui, o TCM do Rio, que foi o que eu passei, o TCA do Amazonas e o TCA do Paraná, que a prova foi até já no início de 2016. Então, se você acredita, né, em coisas místicas, olha que legal. Os dois concursos que eu passei, TCA e TCM Amazonas, a banca foi a FCC. Nos dois tiveram provas discursivas e a banca do seu concurso, a Faz Bahia, também é a FCC. Outro ponto interessante aqui é que em todos esses 4 concursos que eu participei, eu fiz recurso na prova discursiva. Gente, o recurso, ele é como se fosse uma fase do concurso. O recurso, ele é interessante. Por quê? Porque muita gente, a grande maioria, entra com recurso para aumentar a nota. E olha só a curiosidade. No TCA do Amazonas, eu consegui ponto com recurso, 3 pontos de 100, tá? No TCA do Rio, eu consegui ponto com recursos. No TCA do Paraná, eu consegui ponto com recursos. Nesses 4 concursos, o único que eu não consegui ponto com recursos foi do TCM, que foi o que eu passei, mas porque minha nota já estava muito alta. Aí fica difícil você achar, né, algo para poder pleitear um aumento da sua nota. Mas é interessante, lembre-se disso, o recurso é como se fosse uma fase do concurso. Quando a prova é discursiva, entre com o recurso. De que minha nota vai diminuir? Eu nunca vi isso. Tá? Óbvio que o recurso tem que ser fundamentado, não é uma apelação ao examinador. Pelo amor de Deus, me dê mais 1000 pontos para eu ganhar 10 vagas. Não, não é isso. Não é uma apelação. Você vai fundamentar, vai colocar exatamente por que você quer que a nota aumente, tal. Se precisar de recurso depois da prova, a gente pode até conversar, mas eu só faço recurso quando eu vejo possibilidade efetiva de êxito. Caso contrário, eu nego a elaboração do recurso. Já fiz isso várias vezes. Tá? E é justamente com isso que eu consegui aumentar pontos de alunos em todos esses concursos aqui. Ó. No ISS de Teresina, eu fiz recurso que aumentou a nota de aluno. No TCA da Paraíba, inclusive, a aluna, se não me engano, saiu de 11º e foi para 2º lugar com o aumento da nota do recurso. No TCM da Bahia também, foram 4 recursos que eu consegui aumentar a nota. Controladoria Geral de Niterói, TCE de Minas. No TCE de Minas, o aluno ganhou 6,5 pontos, num limite de 40 pontos. Também foi sensacional, passou 40, 50 posições mais ou menos. Então, o recurso é uma fase do concurso. Após a sua prova, faça recurso. Faça recurso. Não tem por que não fazer. Tá bom? Continuando aqui com o nosso bate-papo. Como eu fiz recurso nesses concursos todos aqui e até em mais 2, nesses outros 2 eu não consegui aumentar a nota. Mas serviu de experiência. Por quê? Porque ao longo desse período, analisando provas, tá? Eu analisei aí muitas provas, entre 150 e 200 provas de alunos, para elaborar recurso. Todas estão aqui no meu HD comigo. E analisando essas provas, eu pude perceber o que a banca gosta e o que a banca não gosta. Ou seja, eu comecei a ver onde que a banca descontava ponto e não descontava ponto. Você vê isso na sua prova, é uma coisa. Agora, quando você pega 15 provas do mesmo concurso e analisa as 15 provas, você tem um panorama do que a banca fez, do que a banca cobra efetivamente nas questões. Tá? E aí, com base nessas análises que eu fiz, é que eu estou montando esse curso de discursivos. Vamos ler esse pedacinho aqui que eu escrevi para você, vamos ler juntos. Ó. Analisando as provas dos alunos para fins de elaboração de recursos,
Eu passei a entender ainda mais o que as bancas querem que o candidato escreva e em que situações descontam pontos. É justamente essa experiência adquirida com minhas provas discursivas e com as provas analisadas para recursos que pretendo passar para você. Tá bom? Por experiência própria, isso aqui também é interessante, gente. E por ministrar aulas para concursos das áreas fiscal e de controle e gestão, sei que o aluno se prepara bastante para marcar o X no lugar certo, ou seja, para acertar questões objetivas, mas não tem o costume de se preparar com antecedência para provas discursivas. E é justamente por isso, sabendo dessa carência, que eu estou carinhosamente elaborando esse curso de discursivas para quem vai prestar o concurso da Cefaz da Bahia. Pessoal, essa é a razão de eu estar aqui. Eu sinceramente acredito que posso lhe ajudar, tá bom? Fazendo uma análise a respeito da prova discursiva do concurso da Bahia, olha o que a gente tem aqui, ó. Vamos ter uma prova 1 de conhecimentos gerais, valendo aí 120 pontos. Uma prova 2 de conhecimentos específicos, valendo 165 pontos. E a prova discursiva vai valer 40 pontos. Não estou nem falando aqui de títulos, tá? Isso totaliza 325 pontos. 325 pontos. Ou seja, a prova discursiva, ela representa 12,31% do total da sua nota. Isso significa que ela tem um peso bacana, que ela pode colocar dentro ou fora da quantidade de aprovados. Então, não se pode negligenciar a prova discursiva. Não se pode. Tem que dar atenção a ela, tá bom? Da mesma forma que você estuda a legislação tributária, você tem que dar atenção à prova discursiva. Olha só. O edital cita que a prova discursiva vai versar sobre as disciplinas de conhecimentos específicos e constará de uma questão discursiva. Não falou a quantidade de linhas. Pelo que eu já vi em outras provas, eu acredito que vai ser algo em torno de 30 linhas. Pode ser 10 para mais ou 10 para menos. Então, não vai ser menos do que 20, acredito eu, e não vai ser mais do que 40. Mas eu acho que vai ser algo em torno de 30 linhas, mesmo o edital não falando nada, não citando aí a quantidade de linhas. E quais são as disciplinas que podem ser cobradas na prova discursiva? Eu coloquei aqui uma tabelinha. Aí você deve estar pensando, de Claire, mas o cargo de TI não está na tabelinha. Pois é. É porque eu não vou abordar nada sobre TI nesse curso. Então, se você quiser participar desse curso para ver a forma como a banca FCC age, né, ao corrigir as questões, maravilha. Mas eu não vou propor temas que estejam relacionados à tecnologia da informação, à gestão organizacional, nada disso, tá? Por quê? Porque eu acho que são disciplinas bem específicas mesmo, e eu não me sinto apto a trabalhar discursiva com essas disciplinas. Quais outras que estão aqui não tem problema. Economia e finanças para administração, finanças e controle, auditoria, matemática financeira, contabilidade aplicável ao setor público e noções de informática. Isso aqui não tem problema. E as três principais aqui, na minha opinião, são economia e finanças, auditoria e contabilidade aplicada ao setor público. Essas são as três disciplinas que eu vou dar mais ênfase para o cargo de administração, finanças e controle. E claro, para administração tributária, obviamente que legislação tributária é a mais importante, tá? E auditoria também bastante importante. Então, essas são as principais disciplinas e as que eu vou dar ênfase aqui no nosso curso, propondo temas para você, analisando outras questões que a banca já aplicou em provas anteriores, tá? Em provas discursivas relacionadas a esses temas, e vamos em frente, tá bom? Essa é a proposta. Ó. Um ponto interessante é o seguinte, na prova 2 de conhecimentos específicos, você vai ter 4 horas e meia para fazer as 55 questões
e também a questão discursiva. Olha que legal. Caramba, Edcler. O tempo vai ser apertado? Vai ser suficiente? Devo fazer rascunho? Eu começo pela discursiva ou eu começo pelas questões objetivas de múltipla escolha? Gente, tudo isso a gente vai trabalhar ao longo do nosso curso, tá? Então, o tempo é suficiente? Mais ou menos. Mais ou menos. Devo fazer rascunho? Depende da tua velocidade nas questões objetivas de múltipla escolha. Sobrando tempo, faça rascunho. Não sobrando tempo, vai direto para a folha de respostas. Ou então, se tiver insegurança, faz rascunho de alguns parágrafos para você estruturar melhor o parágrafo e depois passa para a folha de respostas. De conhecer ou rasurar? Calma, que a gente vai falar sobre isso ainda aqui nesse nosso bate-papo, tá bom? Então, mantenha a calma. Ao longo do nosso curso, tudo isso vai ficar mais claro para você, eu tenho absoluta certeza. Olha só, o edital no item 11.4 menciona que a prova 3, prova discursiva de conhecimentos específicos de caráter habilitatório e classificatório, ela consistirá de uma questão dissertativa discursiva. Então, marca isso aqui, ó. Questão dissertativa discursiva relacionada ao conteúdo programático de conhecimentos específicos do cargo. Perceba, como eu disse, que não foi citada a quantidade máxima de linhas. Eu acho que vai ser algo em torno de 30, como eu já falei para você. Tá? E outro ponto interessante, o item 11.5 dispõe que não será permitida nenhuma espécie de consulta. E nem a utilização de livros, códigos, manuais impressos, nada. Não pode consultar nada. Ai meu Deus, Glenn, não posso consultar, o que eu faço? Estou desesperado. Não. Não fique tenso. Eu sei que a proibição de consulta aumenta ainda mais a tensão, mas, gente, isso é para todo mundo. Todo mundo tem essa dificuldade, tá? Como é que você pode suprir essa ansiedade, essa tensão, essa insegurança? Treinando bastante. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Treinar bastante. Outro ponto interessante é que esse curso, sendo com correção individual, ele vai ter uma quantidade limitada de alunos. Tá? Se a quantidade de inscrições atingir o número máximo que eu estipular, eu posso até abrir uma outra turma, mas sem correção individual. Então, se você quer correção individual, quer ter redações suas corrigidas por mim e pela minha equipe, para poder avaliar como você está, como está a sua performance, se inscreva logo na turma, porque a quantidade de vagas é limitada. Eu tenho uma equipe para corrigir, eu participo dessa equipe, eu também corrijo. Então, é uma equipe formada por poucas pessoas. Tá? Ou seja, eu não consigo, por exemplo, ter 500 alunos. Para mim não dá, é inviável. Eu não vou ter condições de corrigir todas as redações desses alunos. Então, se você quer ter sua redação corrigida, se inscreva logo nessa turma. Como essa é a aula demonstrativa, aula que vai ficar no meu YouTube, pode ficar na parte aberta do site, no YouTube do Portal Silvio Sanji. Caso você esteja assistindo esse vídeo e ainda não esteja inscrito e queira se inscrever, a hora é agora. Não espere, porque as vagas são limitadas. Beleza? Gente, quando eu me deparei com a situação de ter que elaborar, ter que prestar uma prova discursiva, eu comecei a estudar, poxa, quais são os tipos de questões discursivas, como que essas questões devem ser respondidas, existe uma forma e tal. Então, olha só, eu verificando nessas minhas andanças pelas provas discursivas, eu vi que basicamente em provas da área fiscal e de controle e gestão, nós temos aqui questões conceituais, questões estudo de caso, questões que versam sobre decisão, acórdão, voto e relatório, e questões que versam sobre parecer ou instrução. Tá? Como assim, Edcler? Olha só, vamos dar um exemplo aqui
de cada uma dessas questões. Começando com questão conceitual. Veja que essa questão cobrada no TCM de São Paulo é uma questão conceitual, falando sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal, instrumentos de transparência da gestão fiscal, prazo e periodicidade de divulgação dos instrumentos de transparência da gestão fiscal, né, falando ali do relatório de gestão fiscal, relatório resumido da execução orçamentária e os prazos concedidos aos entes da federação para adequação às exigências de divulgação desses instrumentos de transparência da gestão fiscal. Então aqui foi uma questão cobrando conceitos. Tá? O mesmo aconteceu no ISS de Jundiaí, em 2017. Discorra sobre as diferenças entre os institutos da revisão de preços e do reajuste contratual. Então, apontando as principais características e requisitos autorizadores. Tá? Outra questão conceitual aqui, cobrada pela Banca CESP, sobre a Lei 8666, falando do regime jurídico dos contratos administrativos. A lei prevê que a administração pode intervir na propriedade do contratado. E aí, a banca perguntou em que situações que isso ocorre, o fundamento legal desse tipo de intervenção e o fundamento principiológico que permite tal intervenção. Tudo isso é conceitual, por isso eu classifiquei essa questão como conceitual. Mas existem outras questões que são questões de estudo de caso. Como assim, Dicler? Olha só essa que caiu na prova aí de conselheiro substituto do TCE do Paraná. Ele contou uma historinha. João Amorim Calçadas é microempresa, falou aqui de vários créditos, tributário, tudo. Aí pergunta, os créditos tributários de janeiro, fevereiro e março estarão constituídos? Que providência administrativa a Receita Federal Brasileira deve adotar para proceder à cobrança dos créditos de janeiro, fevereiro e março? A pessoa jurídica pode beneficiar-se do reconhecimento da espontaneidade? Então, nós temos aqui a aplicação de conceitos a um caso concreto apresentado pela banca. Isso é o que eu chamo questão estudo de caso. Tem outra, tem aqui, caiu no ISS Teresina de Piauí, em 2016, outra questão estudo de caso. Antônio Silva adquiriu propriedade de um terreno, então contou toda uma historinha e depois perguntou: o imóvel está sujeito ao imposto na condição de terreno de prédio, falando aí do IPTU. Como deve ser determinado o valor da base de cálculo do imposto, tendo em vista a obra de construção civil ainda não estar concluída? Ou seja, vai ter que aplicar o conceito do que você estudou a um caso concreto narrado pela banca. Esse é o tipo de questão estudo de caso. E aí, eu acredito que na prova da Bahia nós teremos uma questão que vai versar ou sobre questão conceitual ou sobre questão estudo de caso. Tá? Na minha opinião, a banca pode se utilizar das duas situações pelo que ela colocou no edital. Dicler, vai ter decisão, acórdão, relatório e voto? Não, não vai ter. Esse tipo de questão que tem aqui, não será abordada na prova da Cefaz da Bahia, porque o edital não faz menção específica a isso. Caso você queira ver, dá uma olhada aqui com calma depois para você entender como é esse tipo de questão. Mas perceba que a banca coloca aqui, redija a decisão a ser proferida pelo Tribunal de Contas. Então, vai ter que redigir toda a decisão, tá? E a decisão vai ter um relatório, vai ter lá o fundamento, vai ter a conclusão, tudo direitinho. Então, a decisão ela tem um requisito formal bem maior que uma questão conceitual ou que um estudo de caso, tá? Além disso, temos também questão do tipo parecer ou instrução, que é a opinião emitida por um especialista sobre determinada questão que exige conhecimentos técnicos. Isso é mais comum em prova de tribunais de contas, então não acredito que será cobrado um parecer ou uma instrução na prova da Cefaz da Bahia. Inclusive, quando isso é cobrado em prova,
o edital também vem dizendo, parecer, instrução e tal. E aí já vem a resposta que eu já dei, né? No item 11.4 do edital foi informado que a prova discursiva consistirá em uma questão dissertativa discursiva. Então, olha lá, questão dissertativa discursiva. Para mim, ou vai ser questão conceitual, ou vai ser um estudo de caso para você responder de 20 a 30 linhas. Ah, Edcler, pode ser um estudo de caso de ICMS? Sim, pode ser, problema nenhum. Ah, pode ser uma situação dizendo que houve uma operação mista, onde haverá tributação de ISS e de ICMS, dizendo que pode ser também, problema nenhum. Ué, Edcler, e o pessoal da área de administração de controle interno? Pois é, pode ser uma questão de auditoria, né? Erro, fraude, teste substantivo, pode ser uma questão sobre finanças públicas, cobrando aí alguma coisa da LRF, da 4320, uma questão sobre economia, balanço de pagamentos, pode ser um monte de coisa. Mas acredito que vai ser algo ou conceitual ou de estudo de casos. Beleza? E aí você pergunta, Edcler, como será a estrutura do nosso curso? Pois é, vou falar rapidinho com você como vai ser a estrutura do nosso curso, mas não vou fazer isso agora, tá? Vou fazer isso só no nosso próximo bloco, porque já chegamos aí a 30 minutos. Então vamos fazer aquele break, vamos fazer aquele pit stop. No próximo bloco eu te mostro como será a estrutura do nosso curso e detalho exatamente o caminho que a gente vai percorrer juntos. Tá bom? Um abraço e até daqui a pouco.